A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus. O Senhor Jesus, palmilhando esta terra, andando e sendo acompanhado por multidões, em várias ocasiões, ele atestou a veracidade bíblica, atestou a inspiração de Deus para que pessoas escrevessem os livros da Bíblia. E ele fez referência a Moisés, escrevendo o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Ele fez referência a Isaías, ele fez referência a Jonas, e em várias ocasiões, ele ratificou, ele selou a Bíblia como a palavra de Deus. Deus falando a nós, seres humanos. E se não bastasse, ele falou algo que tem atravessado os anos, e está registrado no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. João 5, 39. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham de mim. Então, o imperativo do Senhor Jesus é que cada pessoa, cada ser humano, examine, medite, penetre, deixe-se ser envolvida pelas Escrituras, pela Bíblia, pela palavra de Deus. Examinais, vocês devem examinar. Não é uma leitura parcial, mas é uma leitura na qual a pessoa se apropria da palavra de Deus. A pessoa é alimentada pela palavra de Deus. A Bíblia, ela ensina a criança, ensina o caminho à criança. A Bíblia, ela ensina ao adolescente. A Bíblia ensina ao jovem. A Bíblia ensina ao adulto, ao idoso. A Bíblia ensina ao homem, ensina também à mulher. Ao homem solteiro, à mulher solteira. Ao homem casado, à mulher casada. Ensina, dá toda a orientação. Ninguém tem o direito de errar e dizer: não tem nada que viesse a me ensinar como me comportar neste mundo. Porque a verdade sagrada é que a Bíblia, ela ensina o ser humano como andar aqui na terra. Ensina como o filho deve se comportar relacionado ao pai. Como os pais devem se comportar no que diz respeito aos filhos. Os avós, os bisavós, os tataravós, netos, bisnetos, tataranetos, como devem se comportar. Como o patrão deve se comportar, como os colaboradores, os empregados devem se comportar. A Bíblia, ela está sempre
ensinando. Daí o Senhor dizer: examinais. Examinai. Estudem. Mas procurem ver realmente o que é que a Bíblia ensina para você. Porque, além de outras coisas, a Bíblia, ela ensina o caminho para a vida eterna. Vida eterna aqui é uma vida feliz por toda a eternidade. Como alcançar uma vida feliz para sempre? A Bíblia ensina. Então ele diz: cuidais, ter nelas a vida eterna. Não somente isto, mas esta vida eterna, ela é alcançada através de mim, diz o Senhor Jesus, na sua palavra, porque são elas, são as Escrituras, é a Bíblia que testemunha a respeito de mim, de Gênesis a Apocalipse. O Senhor Jesus, ele é apresentado. Senhores e senhoras, muitas pessoas erram, muitas crianças erram, muitos adolescentes erram, muitos jovens erram, muitos adultos e idosos erram, muitos solteiros erram, muitos casados erram, mas essas pessoas erram não é por falta de conhecimento da Bíblia. A Bíblia, ela está sendo propagada, ela está sendo ensinada de várias maneiras, não somente os evangélicos, mas os católicos, os espíritas, os muçulmanos, eles estão aí, os mais variados grupos religiosos, muitos centros espíritas, muitos centros espíritas, quando a pessoa adentra no salão, tem na mesma Bíblia aberta. São vários centros espíritas, tem a Bíblia aberta, o Evangelho é ministrado. Tem o Evangelho segundo Allan Kardec, e o Evangelho, a palavra de Deus é ministrada segundo o ensino de Allan Kardec. O kardecismo é ensinado, mas é a palavra de Deus que é ensinada. Se a pessoa erra, não é por falta de conhecimento da palavra de Deus. Se a criança erra, se o adolescente erra, se o jovem erra, se o adulto, o idoso erra, se o solteiro ou casado, se eles erram, não é por falta de conhecimento. A palavra de Deus está sendo propagada de todas as maneiras. Deus tem falado de todas as maneiras através da sua palavra, das Escrituras, através da Bíblia. Até por briga, por discórdia, a própria Bíblia diz que este Evangelho é pregado. Alguns pregam o Evangelho, as boas notícias, as boas novas, a palavra de Deus, até por discórdia, até por briga, mas o Evangelho é pregado. Não há desculpa. Então, pastor, qual é o X da questão? O X da questão não é a falta de conhecimento, é a falta de crer na palavra de Deus e colocá-la em prática. O conhecimento por si só não é suficiente, mas é conhecer, se apropriar da palavra e colocar em prática. Vejam ainda no capítulo 5 do Evangelho de João, e vejam no verso 38, 5:38 do Evangelho de João: também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Também não tendes a sua palavra permanente. Conhece a palavra. O que está subtendido aqui, o que está implícito, é que
essas pessoas, ouvintes do Senhor Jesus, na época, conheciam a palavra, mas não praticavam. O conhecimento da Bíblia, pode conhecer a Bíblia toda, os 66 livros de cor e salteado, mas se não praticar, esta palavra não vai ter nenhum efeito na vida desta pessoa. Vejam, por favor, ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 24 de Lucas, por favor, vejam a palavra de Deus trazendo a seguinte luz. Lucas 24, verso 25. O Senhor Jesus estava caminhando com 2 discípulos dele, com 2 servos dele, para o povoado, para Emaús. O Senhor Jesus havia ressuscitado. Ele estava com os seus servos. Aqueles 2 jovens eram salvos, eram discípulos, pertenciam à igreja do Senhor. Eles conheciam a Bíblia. Eles conheciam o Pentateuco, eles conheciam os 5 livros poéticos, eles conheciam os 12 livros históricos, eles conheciam os livros dos profetas maiores e dos profetas menores, eles conheciam toda a história bíblica, a palavra de Deus. O judeu até os 12 anos, ele é obrigado a conhecer os 5 livros de Moisés, não é só, é a conhecer os 5 livros de Moisés. Eles conheciam. E Jesus estava ali ao lado deles, daqueles 2 discípulos, e eles estavam duvidando da palavra de Deus. Por isto que o Senhor Jesus Cristo falou, está registrado, 24, capítulo de Lucas, o verso 25, então lhes disse Jesus, ó nécios, ó tolos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Nécios, tolos, ele chamou os seus servos, os seus discípulos, de tolos, de nécios. Sim, porque eles conheciam a palavra de Deus, mas não criam nela. Precisa conhecer, mas precisa crer. Crer no sentido de praticar a palavra de Deus. Então, um dos requisitos pelo qual muitas pessoas não são alcançadas por Deus é a falta de fé na palavra. O outro requisito que nós encontramos é a falta de amor a Deus. Voltem para o capítulo 5 do Evangelho de João e vejam o verso 42. João 5:42. Vejam, por favor. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Interessante. Eles conheciam a Bíblia, mas não praticavam. Eles conheciam a Deus, mas não praticavam o amor de Deus. Estavam na igreja, mas não criam na palavra de Deus. Estavam na igreja, eram membros da igreja, batizados, servos de Deus, mas não amavam a Deus. Vou reler. Sei, palavras do Senhor Jesus. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. O perigo, meu irmão, minha irmã, criança, jovem, adolescente, adulto, idoso, solteiro, casado, viúvo, desquitado, divorciado, não importa a sua situação civil, não importa o seu grau de leitura ou não, a questão principal não é estar na igreja. O Senhor Jesus, ele chama a atenção para nós através deste texto.
tomando como exemplo, ele falando para os seus discípulos: vocês conhecem a palavra de Deus, mas não creem na palavra de Deus. Vocês conhecem a Deus, mas não amam a Deus. Pastor, eu amo a Deus. Amar de palavras não é suficiente. É preciso amar de coração e praticar este amor a Deus. Porque muitos crentes não amam a Deus no sentido de praticar o amor de Deus que já existe no coração de cada crente. Porque o amor a Deus humilha. Amar verdadeiramente a Deus humilha a pessoa. E muitos crentes de pouco ano de convertido ou de muitos anos, muitos não praticam o amor a Deus porque não querem ser humilhados. Porque o amor a Deus humilha. Amar a Deus, quem ama a Deus, se humilha. Porque o amor de Deus, diz a Bíblia, o amor de Cristo nos constrange, o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos leva a nós nos humilharmos, a nos rebaixarmos, a nos sentirmos o pior dos pecadores, a nos sentirmos inferior a todos os outros membros e congregados da igreja, a considerarmos todos os outros superiores a nós. O amor a Deus nos humilha. E muitas pessoas não praticam, são crentes, são batizados, são levitas, são diáconos, são pastores, são evangelistas, são pessoas de oração, são pessoas que praticam ação social, mas verdadeiramente não amam a Deus, porque amar a Deus humilha. A Bíblia diz que nós precisamos ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Vejam, por favor, Filipenses, capítulo 2, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, a partir do verso 5, eu não sei como é que tem na sua Bíblia, mas o título deste parágrafo, a partir do verso 5, o título na minha Bíblia diz assim: o exemplo de Cristo na humilhação. O amor levou Cristo a se humilhar. Merece um tratado, um compêndio, ou vários compêndios, ou várias teses sobre a humilhação de Cristo. E aqui é lançado um desafio às pessoas que gostam de estudar, que gostam de meditar na palavra de Deus, teólogos ou não, mas que gostam de meditar, desenvolver um estudo sobre a humilhação de Cristo. Vale a pena, é inesgotável, são lições extraordinárias que nós aprendemos através da humilhação de Cristo, porque Ele amava. Ele amava. A prática do amor humilha. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Verso 8, eu grafei aqui:
a si mesmo se humilhou. A si mesmo se humilhou. Ele se humilhou porque amava. Muitas pessoas, querido diácono, querido diaconisa, demais diáconos e diaconisas, levitas, irmãos, todos em geral, evangélico ou não, sabe por que você não tem praticado o amor que a Bíblia exige? Porque você não quer se humilhar. Você crê que todos os outros devem algo a você. Mas quem ama verdadeiramente a Deus, não crê que os outros devem a essa pessoa, mas que essa pessoa é devedora a todos os outros. Amor a Deus humilha. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A humilhação, ela leva à obediência. A obediência. A pessoa deve apresentar o mesmo sentimento que existe em Jesus Cristo. A pessoa precisa ser obediente à luz da palavra de Deus. Ser obediente é estar debaixo do senhorio de Jesus Cristo, é estar submisso ao Espírito Santo. O Espírito Santo dizer, fica, fica, vai, vai. É aqui? Sim, é aqui. Mas eu não gosto, estão olhando para mim com a cara feia, e o quê? O Espírito está dizendo, fica aí. Vai, mas eu creio que não é a hora de ir. Vai, eu creio que não é este o momento. Vai. A humilhação, ela conduz a pessoa à obediência. O alfabeto do salvo não é A, B, C. O alfabeto do salvo não é A, B, C. O alfabeto do salvo é O, B, C. Qual é o alfabeto do salvo? O, B, C. Obedecer a palavra de Deus. Examinai as Escrituras. Então, é aprender a etiqueta de Deus, é ser um gentleman, tanto homem como mulher, aprender essa etiqueta de Deus, a maneira que Deus ensina a se comportar à luz da Bíblia, à luz da palavra, à luz das Escrituras. Portanto, amados, que Deus nos ajude. 12 de dezembro de 2021, que nós possamos sair daqui firmados nesta palavra, no sentido não somente de conhecimento, mas no sentido de praticar, obedecendo tudo aquilo que o Senhor ensina através da sua palavra. Amar a Deus humilha. Se precisar ser humilhado, que eu seja, que sejamos. Portanto, que a palavra de Deus seja cumprida na minha e na tua vida, hoje e para todos sempre. Amém.